Ontem tivemos um dia muito produtivo, momento que pudemos estrear esse novo formato, esse novo modelo de evento. Recebemos inúmeras mensagens de participantes parabenizando pela iniciativa e inovação, valorizando que mesmo nesse momento de restrições, o conhecimento pôde ser compartilhado entre nós. Essa nova experiência tem proporcionado também a possibilidade de estabelecermos novos contatos, interações, tudo isso de uma maneira prática e muito gratificante para todos nós. Para isso, é muito importante que você configure seu perfil completo, inclusive com foto, pois assim será mais fácil identificar cada um de nós. Você poderá fazer isso pelo aplicativo ou pela plataforma, clicando em cima do seu nome na parte superior à direita. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e em nome da equipe da Scott Consultoria, nosso muito obrigado por acreditarem em nossa proposta para o ECR 2020 Digital. Pessoal, lembrando que as perguntas aqui na plenária só podem ser feitas aos nossos palestrantes pelo aplicativo do evento e serão respondidas durante o debate. O bloco de hoje é sobre os diferentes sistemas intensivos de produção. Independente de qual formato ele seja, precisa ser rentável, apresentar um resultado competitivo. Serão demonstrados 4 sistemas intensivos, sendo que ao final poderemos entender um pouco mais sobre as vantagens e os entraves de cada um deles. Para estrear nossa quinta-feira, convido ele que é especialista em recria e terminação de bovinos em sistema de confinamento. Ele é gerente comercial do confinamento São Lucas. É o Marcos Túlio Borges Caetano, com o tema Recria no Coxo. Seja muito bem-vindo, Marcos Túlio. Boa tarde, meu nome é Marco Túlio e eu estou aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre o sistema de recria em confinamento. Tá? Para iniciar essa minha apresentação, eu quero começar comentando com vocês como que a gente entrou nesse negócio. Né? É um negócio que a gente comenta aí com os amigos, com os parceiros lá do confinamento, todo mundo fica meio assustado. Falou, essa conta não fecha, essa conta é ruim, porque o custo geralmente é caro, né, para se recriar um animal no confinamento. Ela não foi planejada, foi um negócio que aconteceu na nossa vida e hoje é um dos negócios mais importantes da fazenda. A fazenda sempre foi uma fazenda tradicional de pecuária, cria, recria, engorda, abatia boi arado lá de 4, 5 anos de idade, pesando suas 24 arrobas, e esse veio sendo um negócio, ano após ano. Em torno de 2003, 2004, essas contas não estavam fechando mais. Os gestores já tinham outras empresas em São Paulo e o tempo estava ficando dividido. Fazenda, empresa em São Paulo. E aí foi tomada uma decisão na época. Vamos suspender as atividades de pecuária em Goiás? Vamos. A conta está ruim, vamos parar com esse negócio. Nós começamos a desfazer do gado. O rebanho da fazenda foi diminuindo aos poucos. E em 2004, mais ou menos, sobrou um lotinho lá de 146 cabeças. Esse gado, por sorte, ou azar na época, não sei falar, ninguém quis comprar, não tinha comprador, gente. Vocês acreditam nisso? A nossa região ali já era uma região que tinha alguns confinamentos e o pessoal buscava boiada boa, era um lote de gado colorido. O pessoal na época pensou, gente, qual é a solução? Foi a primeira ideia de confinamento que a gente teve. Nós começamos, fechamos esse lote aí em 2004, 2005, confinamos esses 146 bois e acreditem, a conta fechou. Foi um ótimo negócio na época e aquela ideia de parar a operação de pecuária, de repente, opa, peraí, vamos pensar de novo. Vamos parar ou vamos tocar? Esse negócio que funcionou? Não, confinamento, com giro mais rápido, esse negócio vai ficar mais interessante. Então vamos tocar mais um ano. No próximo ano a gente fez alguns currais, foi ampliando devagarzinho, o negócio foi dando certo, o confinamento foi crescendo, e daí a gente começou a fazer alguns arrendamentos.
As ideias dos arrendamentos, na época, era regular o estoque para o confinamento. Então, a gente recriava os animais a pasto, no sistema tradicional, nos arrendamentos, e na seca a gente trazia esses animais para o confinamento. Era assim, ano após ano. Tá? Teve um ano, que foi mais ou menos ali por volta de 2014, o confinamento estava meio ocioso, e aconteceu um problema sério. Pegou fogo em uma das fazendas. Não tinha lugar para levar esse gado. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos toda essa bezerrada que estava lá na fazenda, trouxemos o confinamento e fizemos uma dieta ali de manutenção, né, para ela crescer, ganhar um pouco de peso ali, e depois voltar esses animais para o pasto. Tá? Por sorte, o negócio foi tão bom que assim, não foi necessário mais voltar com esses animais para o pasto. Dali mesmo, a gente já terminou eles em sistema de confinamento e mandou para o frigorífico. Espera lá, isso aí chamou atenção de novo. Foi igual a 10 anos atrás. Essa conta é boa. Nós fizemos as contas de novo, olhamos. Falamos assim, gente, não faz sentido a gente ficar perdendo tempo, rodando arrendamento. Na época, se não me engano, era 8 fazendas. Pensa, você cuidar de 8 fazendas, você tirava um dia por semana para olhar todos e não dava. Né? Essa situação até me fez lembrar de um funcionário. Um belo dia a gente chegou lá para ver um dos arrendamentos, um funcionário lá de bermuda, no meio do dia, chinelo, não olhava o gado, não dava rodeio no gado. Acredite, tinha uma carreta de sal enfiada no meio do mato, gente. Então, assim, essas coisas foi desanimando a gente. E cada vez mais o negócio foi crescendo. Nós fomos trazendo o gado para o confinamento. E hoje, em 2020, nós vamos terminar em torno de 45 animais no sistema de confinamento, sendo que desses, em torno de 15 mil cabeças vão ser bezerros. A gente comprou e levou para o confinamento. Tá? Sabendo disso agora, como é que começou, né, o nosso negócio, que foi crescendo devagarzinho, nós vamos contar um pouquinho como que é a experiência, o dia a dia dentro da fazenda. Tá? Para se recriar um animal no coxo, eu não acho que é nada muito difícil. Tá? É bem simples, para falar a verdade. Eu divido aí em 3 pilares principais: gestão, nutrição e a parte de estrutura. Tá? Parte de gestão, muito simples. Tá? Você sempre coloque na sua cabeça, eu preciso fazer um planejamento para mim saber o que vai acontecer no meu ano. Ah, Marco Túlio, eu não gosto de fazer planejamento, não dou conta de fazer isso, minha fazenda não é empresa. Camarada, chama teus funcionários, senta com eles numa mesa, para quem gosta, abre uma geladinha, fala, ó, vamos combinar aqui o que a gente vai fazer esse ano, quanto de gado a gente vai comprar, quais são os insumos que a gente vai utilizar, quais são as dietas, e assim, acerta. Bota uma linha reta no seu ano e fala, ó, vamos seguir nesse caminho aqui. Depois que vocês combinaram tudo, está tudo planejado, parte para a parte da execução. Vamos comprar o gado, vamos buscar os melhores fornecedores de insumos, vamos tratar bem do gado, vamos fazer a medicação certinho, vamos cuidar dos nossos animais. Tá? É sempre importante você ir analisando tudo que você está fazendo. Por exemplo, lá na fazenda, a gente a cada 30 dias, nós pesamos todos os animais que estão na recria. Para que isso? Para saber o que esse animal está ganhando, para observar de perto se esse animal tem algum problema, para ver como é que está a vida dele. E aí a gente vai monitorando. Com esses monitoramentos, a gente tem condição de fazer os ajustes. Lá na fazenda, por exemplo, a gente reúne toda semana os gestores. Tem um gestor da manutenção, o gestor da nutrição, o gestor do manejo do gado. A gente senta todo mundo na mesa, cada um conta os seus problemas, dá ideia um para o outro e alinha. E assim nós vamos ajustando. Tudo pensando naquele planejamento que a gente fez no começo do ano. Tá? E uma vez por mês a gente reúne todos os funcionários da fazenda. Para quê? Para ajustar também. Chegou no final do ano, vamos falar dos resultados. A gente atingiu as metas, nós atingimos os resultados técnicos que a gente estava esperando, o resultado financeiro foi bom. E aí, aproveitando essa reunião de fechamento de resultado, a gente já começa o planejamento do ano seguinte. Então, basicamente essa, gestão e confinamento. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a nutrição. Tá? Para mim, é uma das partes mais melindrosas da recria do confinamento. Tá? Essa parte de nutrição, tem gente que chega ali e fala, eu vi meu vizinho moendo um milho com farelo de soja, misturou com silagem de milho, o gado engordou bem. Engordou quanto? Pesou esse animal na entrada, na saída? Mas ninguém tem dados sobre isso. Então, assim, eu aconselho vocês terem um bom técnico, tá? Ou vocês contratem uma boa empresa de nutrição para fazer essa dieta bem balanceada. Por quê? Esse animal na recria, ele não pode ganhar mais peso do que você projetou, tá? Por quê? Porque senão ele vai engordar antes da hora, se prejudica a fase de terminação. Se ele ganhar menos peso, você vai acabar sendo prejudicado, porque você não vai ter retorno, tá? Então, sim, ele tem que entrar no confinamento, crescer e ganhar peso ao mesmo tempo, para depois ele ir para a fase de terminação.
Pessoal, sobre a estrutura em confinamento, não tem muito o que inventar, tá? É basicamente um coxo, os piquetes para os animais se movimentarem e um bebedouro d'água, tá? Vocês precisam ter bastante atenção com o tamanho dos piquetes. Vocês podem observar que os nossos não são de tamanho uniforme, a gente foi fazendo uns puxadinhos lá, mas a capacidade deles são diferentes. Hoje, a gente utiliza 58,56 metros quadrados por animal. Como a gente sabe disso? A gente foi testando. Começamos com uma metragem menor, depois a gente aumentou muito, viu que estava sobrando espaço, e aí a gente achou o tamanho que hoje a gente acha que é ideal. É de 58,56 metros quadrados por animal. Para que isso? O animal, quando ele está crescendo, ele tem que se movimentar mais. É diferente quando ele está na terminação. Tá? Sobre os bebedouros, a gente utiliza um bebedouro simples, é apenas um por piquete, atende bastante, tem piquete lá que tem até 500, 600, 700 animais. É importante você ter a vazão total, tá? Senão correr o risco de faltar água para os animais. Sobre o bebedouro também, uma das coisas mais importantes é você manter a qualidade da água. No confinamento, por exemplo, a gente limpa os bebedouros todos os dias. Você garante que o animal vai estar bebendo água limpa e vai ajudar ele nutricionalmente, ele vai ganhar mais peso com água de qualidade. Os coxos são os coxos simples também, em formato J. É importante você ter atenção ao espaço de coxo para o animal. Tem algumas dietas que são restritivas, com nível de energia maior, tem outras com nível de energia menor, que você serve à vontade. Principalmente se a dieta for restritiva. O tamanho ideal é de 23 centímetros a 30 centímetros por animal, tá? Tem que ficar atento a isso. Sobre o gado do confinamento, a gente compra ali na região, você pode observar que o nosso gado não tem muito padrão, vira uma farofa, a gente vai comprando, tem dia que a gente compra 2 no vizinho, compra 5, compra 10, e vamos juntando o gado, naquele piquete pulmão que eu comentei para vocês. Comprou o gado, nós vamos colocando no piquete pulmão. Encheu o piquete pulmão ou atingiu ali mais ou menos uns 20, 30 dias da chegada do animal, nós começamos as apartações. Aí nós vamos cuidando do gado, vamos melhorando. Vocês podem observar nessas fotos que eu tenho um piquete de animal Nelore, tá? Depois você tem um animal já na terminação e você pode observar que o slide da frente vai mostrar a foto dos animais coloridos e os coloridos na terminação. Eles são nelorados, alguns cruzados, vai entrando, mas o gado vai melhorando muito, tá? É muito importante vocês entenderem que esse gado de confinamento ele vai ter um desempenho menor do que o gado tradicional que vem do pasto. Na recria, por exemplo, ele vai ganhar em torno de 1 kg por dia. Na parte da terminação, ele vai ganhar de 1,2 kg, 1,3 kg. O rendimento de carcaça dele é um pouquinho melhor do que o animal que come só os 90, 100 dias. Ele vai render, em média, entre animais coloridos e Nelore, em torno de 55% a 56%. Isso aí ajuda muito na conta, tá, pessoal? E para encerrar a palestra, eu quero deixar uma mensagem para vocês. O passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso do futuro. Por que eu estou mostrando isso? Todas as vezes que a gente deu um passo na fazenda, a gente sempre olhou para trás, viu os resultados, falou, agora a gente está seguro, podemos caminhar um pouco mais. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Precisando de qualquer coisa, a gente está à disposição. O que for preciso, estamos aqui para ajudar. Até mais. Muito obrigado, Marcos Túlio, pela ótima palestra. Bom, avaliando alguns pontos apresentados por ele, podemos destacar o seguinte: os pilares da recria no coxo são planejamento, nutrição e estrutura. Ganhar mais peso que o projetado prejudicará a fase de terminação. Para permitir melhor conforto dos animais em crescimento, a metragem dos piquetes obedece 58,5 metros quadrados por cabeça. Os bebedouros são limpos diariamente. Os ganhos na recria de coxo apresentados por ele ficam em torno de 1 quilo por dia, com a terminação no confinamento atingindo entre 1,2 e 1,3 quilos dia. Estes ganhos são mais baixos do que os ganhos dos animais que vêm diretamente do pasto. É isso aí. Os anais com os resumos das palestras já estão disponíveis no estande de suporte do ECR 2020 Digital. Para falar sobre a recria intensiva em um projeto de integração lavoura-pecuária, a Scott Consultoria orgulhosamente apresenta o Dr. Bruno Carneiro e Pedreira, da Embrapa Agrosilvipastoril. Ele é engenheiro agrônomo pela UFLA, mestre, doutor e pós-doutor em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc USP, professor do programa de pós-graduação em zootecnia na UFMT,
O espaço é todo seu, Bruno Carneiro e Pedreira. Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Gostaria de começar agradecendo ao Alcides e toda a equipe da Scott Consultoria pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, dividindo um pouquinho sobre essa história de um projeto de recria intensiva em sistemas de integração lavoura-pecuária. Quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho da história da Fazenda Pontal, localizada aqui no município de Nova Guarita, no norte do estado de Mato Grosso. Uma fazenda tradicionalmente de cria, que ao longo dos últimos anos vem se especializando no sistema de integração lavoura-pecuária. Uma fazenda que entendeu a importância da cria bem feita, da busca por aspectos reprodutivos, por precocidade sexual, mas que também entendeu de que o sistema de produção animal em pastagens é com base em pastagens. E por isso as pastagens são tratadas como lavoura e a gente usa delas como a melhor ferramenta para acelerar os processos de produção no sistema Pontal. Então, uma fazenda que, ao longo dos últimos anos, entendeu a necessidade de recuperar os seus pastos, como toda fazenda precisa fazer em algum momento, e numa região como esta, em que temos a possibilidade de integrar as atividades, começou a plantar soja em 2004, 2005, com produtividades aí na casa de 40, 45 sacas por hectare. Uma fazenda que entendeu a necessidade de, a certa altura, recuperar os seus pastos, como toda e qualquer fazenda que em algum momento precisa mexer nas suas pastagens. Num primeiro momento, a produtividade de soja ainda baixa, estabelecendo o sistema de produção, com produtividade da ordem de 40, 45 sacas por hectare. Mas fechando agora a última safra com números acima de 64 sacas por hectare, o que significa um incremento de mais de 150% nos últimos 15 anos de sistemas integrados. Isso traz para nós uma possibilidade diferente dentro do sistema de produção. Um sistema que começou sem palhada, um sistema que depois trouxe milheto, na sequência ruse, e nos últimos anos a busca por paiaguás e piatã. Gramíneas mais produtivas durante a estação seca, gramíneas com maior potencial de manter as pastagens verdes, produzindo em quantidade e qualidade durante a estação seca. E como toda fazenda de cria, como toda fazenda com base em sistemas de pastagens, era uma fazenda com a sua estação de monta entre novembro e fevereiro, como uma fazenda tradicional, que os animais nascem no finalzinho de agosto, início de setembro, quando a gente começa a ter pastos novamente nas pastagens permanentes, e com desmame a partir do final de abril e início de maio, como tradicionalmente acontece no nosso Brasil central. No entanto, com a presença da soja na fazenda e dos sistemas integrados, temos a possibilidade de uma segunda curva de produção de forragem feita logo após a colheita da soja. Então, de março, abril em diante, passamos a ter na fazenda uma possibilidade de produção de forragem no segundo momento, na segunda safra. Então, com esse advento, com esta tecnologia na fazenda, a estação de monta foi invertida. Foi trazida para os meses de junho, julho até setembro, com os animais nascendo a partir de finalzinho de março, início de abril, e sendo desmamados a partir de dezembro. Isso faz com que o sistema tome um formato completamente diferente e que os animais possam nascer num pasto pós-lavoura, verde, bonito, com forragem em quantidade e qualidade adequada para as vacas, e serem desmamados durante a estação chuvosa, em pastagens definitivas, e a partir de então sendo suplementados, reduzindo demais o período da sua recria. Isso faz com que esses animais passem aí 18, 19 meses de sua vida praticamente em pastagens verdes, sem nenhum tipo de restrição alimentar e ainda associado à suplementação no coxo. Com essa mudança, os aspectos reprodutivos passam a ser bastante importantes. A estação de monta foi bastante reduzida em termos de tempo e o número de animais prenhes na IATF vem aumentando. O que era lá na casa de 70%, 72% de prenhez, hoje está na casa de 80%, 82%. E esses 20% que faltam fazem parte do fluxo de caixa, fazem parte da reposição na fazenda.
Como os animais são muito pressionados e a genética é sempre muito, né, exigida, a ideia é que sim, as fêmeas cada vez mais novas sejam trazidas para a reprodução no lugar das mães mais velhas que vão sendo repostas. Com isso, os ciclos são diminuídos, a intensificação é apertada na fazenda e a gente tem cada vez mais vacas inseminadas cada vez mais cedo. O número de vacas inseminadas no primeiro mês é cada vez maior e, portanto, o número de animais nascidos no primeiro mês da estação de monta também. Isso faz com que a gente consiga reduzir os ciclos de produção dentro da fazenda. Ao passo de que as áreas pós-soja são trazidas agora com pastagens mais verdes e pastagens muito boas, né, depois da colheita da soja, o que ajudam a aumentar a área da fazenda durante a estação seca, ao mesmo tempo em que animais são vendidos e animais de reposição são retirados da fazenda. Então, isso faz com que haja uma dinâmica de rebanho, com que haja um ajuste natural entre esse grande desbalanço que existe de muita produção de forragem durante as águas e muito pouca produção de forragem durante a estação seca. Isso traz a fazenda para um equilíbrio maior em termos de demanda por alimento para os animais e produção de alimento, juntando as áreas de lavoura e as áreas de pecuária. Esse resultado, né, acaba trazendo para nós números bastante interessantes. A desmama F1 Angus desses animais estão na casa de 270 quilos para as fêmeas e 290 quilos para os machos. Os Nelores entre 225 nas fêmeas e 254 para os machos. Então, um peso a desmama já maior, o que faz com que a recria fique cada vez mais fácil, cada vez mais intensificada. Os machos Nelore acima de 260 quilos ficam na fazenda e são utilizados na recria intensiva, nesses pastos pós-lavoura ou em pastagens permanentes de muito boa qualidade, sempre suplementados. E as fêmeas, que são desmamadas acima de 230 quilos, são desafiadas entre 12 e 14 meses, também em pastos de integração lavoura-pecuária, para que aos 300 quilos, né, e aos 14 meses sejam inseminadas, trazendo o seu primeiro bezerro para a fazenda aos 24 meses de idade. Com isso, a recria é tão intensificada que uma fêmea que normalmente nas fazendas do Brasil Central traria um primeiro bezerro aos 36 meses, na fazenda Pontal faz isso aos 24, 25 meses de idade. Ora, nesse cenário, com machos acima de 260 quilos e fêmeas sendo inseminadas aos 14 meses, a terminação fica cada vez mais fácil, a recria fica cada vez menor e no final do processo, as fêmeas têm sido abatidas em torno de 510 quilos com 16, 17 meses, os machos em torno de 550 quilos com 18, 19 meses, garantindo um rendimento de carcaça de pelo menos 55% para as fêmeas e 59% para os machos, entregando carcaças com acabamento extraordinário e para quem está no norte do estado de Mato Grosso, recebe aqui preço de arroba de Cuiabá mais bonificação. Então, um sistema que traz um certo benefício para si próprio. Os sistemas de integração, né, têm isso como propositude, têm a intenção de trazer mais poder de decisão para dentro da porteira. Trazer ao produtor a possibilidade de vender um bezerro, se ele é um fazedor de bezerro, mas também se ele tem a lavoura e se ele tem o grão, a possibilidade de fazer uma recria intensificada, de ter o seu processo de terminação para tratar aí animais entre 75 e 100 dias no coxo, fazendo com que a soja entre como um amortizador desse custo e como mais uma fonte de renda, que pode tanto ser utilizada nos animais, como ser vendido como mais um produto desse sistema. Aqui na Fazenda Pontal, também temos trabalhado em parceria com a Embrapa Agrosilvo e Pastoril, nos consórcios de inverno, nos consórcios durante a estação seca. Hoje não só a Piatã, não só a Paiaguás, mas outras tantas plantas forrageiras vêm sendo trabalhadas em consórcio para que possamos trazer cada vez mais forragem e de melhor qualidade, com características diferentes durante a estação seca. Então, meus caros, eu queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês hoje e me despeço à disposição para a nossa sessão de perguntas. Parabéns, Bruno, pela excelente palestra. Gostaria de destacar alguns pontos importantes sobre a apresentação. Bruno nos mostrou um exemplo interessantíssimo de um projeto ao norte do Mato Grosso. Lá as pastagens são tratadas como lavoura. Utilizam Paiaguás e Piatã, gramíneas mais produtivas durante a estação seca. Com a integração lavoura-pecuária,
houve a possibilidade de produção de forragem na segunda safra. E com isso, a estação de monta foi invertida, junho, julho, agosto até setembro. Desta forma, os animais são desmamados a partir de dezembro, durante a estação chuvosa. A integração lavoura-pecuária propicia um maior equilíbrio em termos de demanda e produção de alimentos durante todo o ano. Desta forma, permite um ajuste natural na dinâmica do rebanho. Os sistemas de integração têm a intenção de trazer mais poder de decisão para dentro da porteira. Ele possibilita vender bezerros ou recriá-los intensivamente, com posterior terminação e até mesmo utilizando para isso insumos produzidos localmente. Que aula, Bruno. Parabéns novamente. Pessoal, se a internet cair, entre novamente no link aqui do evento para continuar a acompanhar o conteúdo. Se perder alguma informação, depois é só acessar as palestras lá no stand de suporte. Bom, e agora vamos falar sobre recria intensiva embaixo do pivô. É esse o título da nossa próxima palestra, ministrada pelo Dr. Luiz César Dias Drummond, que atualmente é professor da Universidade Federal de Viçosa. Ele possui formação em agronomia também pela UFV. Ele é mestre em engenharia agrícola pela mesma universidade e doutor em agronomia pela Unesp de Jaboticabal. Seja muito bem-vindo, professor Luiz César Drummond. A hora que for para começar, vocês avisam. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez no evento da Scott, que teve que se reinventar esse ano, como todo mundo está tendo que fazer, né? E vamos falar hoje sobre recria intensiva embaixo de pivô. Esse é um exemplo de uma fazenda que já vem fazendo esse trabalho há muitos anos, com ganhos de pesos excelentes e com a lucratividade muito alta. Bom, quando se quer trabalhar com esse sistema, o que tem que se pensar? Existem conceitos importantes que se tem que pensar. O primeiro deles é que pasto é uma cultura, largar de ser extrativista, né? Então, pasto é uma cultura extremamente exigente e de ciclos muito curtos. E nós temos que otimizar esse sistema de produção. O que é otimizar o sistema de produção? É usar o máximo do potencial do fator limitante. Então, qual é o fator limitante nosso? É chuva? Então, vamos usar o máximo desse fator limitante. Temperatura? Vamos usar o máximo desse fator limitante. É ele que temos que dar maior atenção para que vença todos os desafios que vão se impor ao longo do sistema, né? Então, esse diagnóstico é extremamente importante fazer. Quais são esses fatores limitantes? Normalmente no Brasil é clima, tá certo? Precipitação é um fator limitante importante. Nós temos que pensar em armazenamento de água do solo, em temperatura, pragas, etc. Esses são os principais fatores limitantes que nós temos levantado ao longo do desenvolvimento do nosso trabalho. Obviamente que nós temos que pensar na inter-relação entre esses fatores, né? O sucesso da atividade muitas vezes está nessa relação, tá certo? E outra coisa, nós não podemos esquecer que nós temos que fazer um projeto ambientalmente sustentável, né? E nós sempre levamos a pesquisa para dentro da fazenda, ou seja, levamos a universidade dentro da fazenda. É muito comum nossos alunos orientados, tanto de graduação, mestrado, doutorado, fazer pesquisa dentro da fazenda para gerar esses dados dentro da fazenda. Bom, vamos focar no nosso principal assunto, que é irrigação com pivô central, um equipamento especial
espetacular que já vem sendo utilizado há muitos anos no Brasil para isso. Então, aqui está um exemplo de uma análise de clima, onde nós sabemos qual vai ser o potencial de produção se você resolver o problema de água. Então, nessa região, foi diagnosticado que o problema é água, chuva, né, precipitação. Resolvendo isso, nós sabemos quanto é o potencial de produção. É claro que em meses que nós temos menor temperatura, mesmo irrigando, nós vamos ter um potencial menor. E é isso que a gente tem que trabalhar. Todo projeto é pensado dessa forma. Está aqui um exemplo de um projeto, de uma fazenda que tem um confinamento aqui à minha esquerda, né? Nós temos 2 pivôs produzindo animais para o confinamento e, em determinados momentos, inclusive, produzindo silagem para esse confinamento. Então, o projeto foi pensado, foi concebido dessa maneira. O projeto de expansão, inclusive, já foi pensado. Nós já distribuímos pivô nas áreas possíveis de colocar nessa fazenda. Captação, reservatório, tudo isso já foi pensado. Está aí, o reservatório nessa fazenda está acabando de ser construído nesse momento, tá certo? Então, esse reservatório é importante porque você acumula água e, possivelmente, você vai irrigar nas horas mais baratas do dia. Está aí um canal que foi construído para facilitar esse bombeamento. Então, é um canal que a gente chama de canal de chamada para a instalação das motobombas. E aí nós vamos bombear para o reservatório e do reservatório bombeamos para os pivôs. Tá? Esse é um exemplo típico de uma fazenda no Tocantins, que nós temos trabalhado desde 2012, com excelentes resultados, lotação média entre 8 e 10 UA por hectare, tá? Ganhos de pesos excelentes. Nós vamos falar dos ganhos de peso, mas normalmente os ganhos de peso sem suplementação energética está em torno aí de 550 até 700 gramas, e quando você põe suplementação energética, esses ganhos podem subir para 900 a 1 quilo por dia, justamente porque o capim tem excelente qualidade, como mostra essa foto, alto teor de proteína, então facilita muito o nosso trabalho em função disso. Inclusive, esses animais, nesse projeto, são adaptados para entrar no confinamento. Está aí uma foto com a lotação de 10 UA por hectare, e essa fazenda depois vai para o confinamento, esses animais, e esse confinamento é um projeto integrado. Por que um projeto integrado? Porque nós temos aí a fertirrigação, que todo o processo é baseado em balanço de massa, então a adubação é em balanço de massa, em função da carga potencial para o período do ano, nós adubamos, né, para manter o projeto no nível mais econômico possível, depois vai para o confinamento, e esse confinamento ainda gera energia. Está aí a máquina colhendo a forragem para fazer silagem, e aí uma vista geral do processo. Vocês veem o pivô acima, os animais no confinamento, tá certo? Então, hoje nós estamos falando aí de 6.500 animais confinados, o biodigestor gerando energia, essa energia acionando motores a biogás para gerar, para movimentar os pivôs. Tá? Então, toda a energia é a partir desse processo. Então, um projeto extremamente integrado e sustentável ambientalmente. Né? Temos que ter alguns cuidados nesse processo, porque quando se trabalha com efluente, tem que fazer algumas adaptações importantes. Essa é uma delas. Na sucção, não pode ter na motobomba válvula de pé com crivo diretamente no efluente, porque a incrustação de material vai provocar o não fechamento da válvula de pé. Ou seja, a bomba provavelmente vai perder a escorva e, com isso, vai dar muito trabalho para acionar essa motobomba no outro dia. Então, está aí um tanque de vácuo. Esse tanque de vácuo está ligado numa sucção dupla, que uma parte da tubulação vai para o tanque de efluente e a outra parte vai para o reservatório. Então, você, inclusive, consegue dosar exatamente a quantidade de efluente que você quer. Como nós temos análise desse efluente, nós descontamos esse elemento químico aportado via nutriente na adubação química. O que nós estamos fazendo? Reduzindo o custo de adubação. E o sólido desse efluente ainda é feito composto, esse composto é tratado e isso volta automaticamente para a pastagem para diminuir ainda mais o custo com a adubação química. Então, todo o processo é pensado nisso. E lá dentro da casa que é construída na torre central do pivô, nós fazemos toda a adubação química, inclusive a aplicação
de biológicos, por exemplo, você pode aplicar um bacillus aí, uma bovéria, você pode aplicar outros elementos, algum determinado inseticida em alguma situação, com 2 caixas, onde nós temos uma turbina de ar na parede, aerando isso, ajudando a homogeneizar, ou seja, fazendo uma verdadeira banheira de hidromassagem, onde esse adubo é solubilizado e aplicado no pivô. Tá? Então, depois de feitos os cálculos de que o composto e o efluente líquido vai aportar, nós descontamos isso e colocamos o adubo químico na medida, de maneira sempre a economizar. Vamos fazer uma simulação aqui. Qual a vantagem de utilizar um processo desse? Nós pensamos, por exemplo, nós botamos todos os itens aí de um projeto desse. Desde equipamento de irrigação, está aí o custo, observe que o custo do equipamento de irrigação, eu botei o mais alto custo que nós tivemos em implantação nos nossos projetos no ano passado, tá certo? Que foi R$15 mil o hectare, então é um custo muito alto. E vocês vão ver que o impacto em relação ao investimento é muito pequeno. Ele representa apenas 5,69% do investimento. Aonde que está o investimento maior? Justamente em fertilizante e energia elétrica. O fertilizante representa 26,55% quando você não tem o efluente. E mesmo assim, analisando todos os impactos, inclusive, se você tivesse com esse dinheiro aplicado a 12% ao ano, um custo de administração, você ainda, vão pegar a recria ali, você ainda teria R$ 3.960 de receita no ano. Tá? Então, nós estamos falando aí já de receita líquida, tá certo? Reais por hectare de receita líquida. Bom, quando você parte para o reuso de água, que todos os países estão fazendo isso hoje, ou seja, nós estamos diminuindo o impacto do uso da água potável no mundo e diminuindo o risco de contaminação de lençol freático simplesmente por lançar esses efluentes em corpo hídrico ou no solo indistintamente, nós fazemos a mesma coisa na fertirrigação com efluente. Observe que o preço do produto é o mesmo, muda o investimento, porque, claro, o impacto agora do fertilizante vai ser menor, porque parte dele vai ser aportado, né? Parte desses elementos químicos vão ser aportados via efluente. Então, nós saímos de lá de mais de 26% para 10% aproximadamente. E é óbvio que isso vai aumentar a receita. Então, nós saímos lá agora para R$ 6.300 praticamente por hectare ano. Então, observe que realmente é uma atividade extremamente lucrativa quando se pensa e planeja todo o projeto dessa forma. Bom, e quando se aplica adubação química ou efluente, para mim é a mesma coisa, eu quero ter a certeza que eu não estou contaminando o lençol, que eu não estou contaminando o solo. Para isso, nós usamos uma metodologia simples, porém bastante precisa e científica, que são os extratores de solução de solo, que nada mais são do que cápsulas de porcelana porosa em tubos de PVC, que nós vamos implantar aí nos nossos trabalhos. Normalmente nós implantamos a 1,20 m, 90, 60 e 30 centímetros de profundidade. E com isso eu consigo acompanhar o que está acontecendo no solo. Eu sei o quanto a planta está extraindo e faço a associação disso com balanço de massa. Então, os extratores instalados, eu vou lá com uma bomba de vácuo, retiro esse material e faço os gráficos para acompanhamento mensal, se eu quiser, bimestral, trimestral, não importa. Ou seja, é um processo bastante interessante, preciso e barato, para me ter a certeza do que eu estou fazendo, inclusive ter o balanço da adubação química que eu estou aplicando. Bom, aqui está um exemplo de pesquisa que nós implantamos no campo, é uma fazenda que a gente já vem desenvolvendo pesquisa, que tem 2 alunos de doutorado, fazendo pesquisas com efluentes de água indústria. Tá? Nós já sabemos como é que isso está comportando. Nós testamos aqui o capim paredão e o capim zuri. Tá? Nós adubamos com efluente e adubação química e observe que praticamente não tem diferença significativa. E quando eu falo em efluente, eu associei esse efluente também ao adubo químico. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço mais uma vez a oportunidade e, mais uma vez, parabenizo toda a equipe da Scott. Somos gratos pela excelente apresentação, professor Luiz César Drummond. Muitas informações relevantes apresentadas por ele, então gostaríamos de destacar o seguinte: pasto é uma cultura extremamente exigente, tem ciclos curtos,
deixe de ser extrativista. A produção intensiva de carne embaixo de pivô central tem propiciado ganhos entre 550 a 700 gramas dia. Quando fornecida a suplementação energética, esse desempenho sobe para 900 gramas a 1 quilo dia. Ele comentou sobre lotações entre 8 e 10 UAs por hectare. Quando se trabalha com fertirrigação de efluentes, há necessidade de fazer algumas adaptações importantes no sistema, como, por exemplo, na sucção do material. Para termos certeza que não estamos contaminando o lençol, o solo, através do uso de efluentes ou até mesmo adubação química, há uma metodologia simples e precisa, que são os extratores de solução de solo. O professor finalizou mostrando resultados onde a fertirrigação com efluentes da agroindústria foi similar à adubação química. Pessoal, lembrando que amanhã, ao final do dia, após a palestra da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, teremos o nosso coquetel de confraternização, que é a tradição dos eventos da Scott Consultoria e não poderia faltar nesse novo modelo de evento. Um verdadeiro show de música country com Matheus Roth e banda. Se preparem para compartilharmos juntos esse momento. Para concluirmos a primeira parte do encontro de recreadores da Scott Consultoria, convido ele que é presença marcante em nossos eventos, o grande professor Moacir Corsi, doutor em Ciência Animal e Pastagens pela Exalc USP, possui 2 pós-doutorados, um em West Virginia, outro em Massey University, e também é professor da Exalc USP. O tema abordado hoje será as dores de um projeto de recria superintensificado. A palavra está com o senhor professor Moacir Corsi. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nova plataforma de apresentação das palestras. Aliás, nós devemos parabenizar a equipe da Scott Consultoria pelo esforço de manter o calendário do encontro confinadores e recriadores. Esse evento representa atualmente um centro de difusão de tecnologia para a pecuária. A minha missão nessa palestra é de apresentar e discutir o assunto as dores de um sistema superintensivo de recria. Devo apresentar o meu reconhecimento à nossa equipe que coleta, analisa, interpreta dados para serem inseridos em palestra como essa. Merecem atenção especial os nomes da Laís Arruda, Laís Belode Arruda, e do Miguel Midi Chiota, pelas sugestões e pelo trabalho para complementar essa palestra. Bem, voltando ao assunto das dores do sistema de superintensivo de recria, eu devo confessar que todas as atividades da pecuária têm suas dores. O criador preocupa com a próxima taxa de desmama, o recriador reclama do ágio na compra da reposição, o confinador sofre com as variações do custo de insumos e o empreendedor tem insônia, incomodando-se com a expectativa do retorno. Então, nós temos as dores da pecuária. E todas essas dores, interessante é que elas são recebidas de maneira diferente pelos pecuaristas. E essa maneira como eles recebem consegue colocar os criadores, os pecuaristas, melhor, em 2 grupos. Um grupo
é aqueles que consideram dores como desafios e oportunidades. E o outro grupo, eles reclamam dos imprevistos, procuram culpados e não soluções. Bom, esses dois grupos, nós temos então os vencedores e os vencidos. Bem, embora o comportamento desses pecuaristas sejam bastante diferentes, eles têm em conjunto uma dor que é incurável, uma dor que não tem cura. Essa dor, ou melhor, essa preocupação, ela é mais rara no primeiro grupo, mas ela é mais frequente no segundo grupo de pecuaristas. Essa dor é do arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento de ter perdido uma oportunidade ou oportunidades de mudar o rumo da propriedade, ou então a vida do pecuarista, ou ainda os resultados de uma recria super intensificada. Interessante que a oportunidade, ela tem uma característica própria. E o jornalista Fábio Galo, ele colocou essa expressão da oportunidade numa situação muito interessante. Diz ele que na mitologia grega, o deus da oportunidade é Kairos, um personagem que tem tranças na testa e nuca careca. O que essa imagem de fato comunica? Ela comunica que a oportunidade deve ser agarrada quando ela está vindo, porque depois não tem como segurá-la. O pecuarista paraense Mauro Lúcio Costa interpreta essa oportunidade da seguinte maneira: a oportunidade tem chifres, mas não tem rabo. Então agora, voltando à nossa situação da recria, uma coisa que incomoda muito o pecuarista hoje é o preço do ágio, ou o preço da compra, com um ágio de 50% ou cerca de 50% numa arroba de R$200. Bom, quando a gente vê essa situação, a gente pergunta a vocês: esse ágio de 50% é um desastre ou é uma oportunidade? Os pecuaristas mais reativos vão dizer que isso é um desastre e colocam outros adjetivos para classificar ainda melhor essa situação. Enquanto que outros pecuaristas, os reflexivos, os mais cautelosos, eles dizem: eu não sei responder essa pergunta. Não sei porque eu não sei. Como que eu aproveito as oportunidades? Eu perdi tantas. Como que eu aproveito isso? A maneira de aproveitar a oportunidade é quando ela vem. Então, para a gente saber que ela está vindo, nós precisamos interpretar dados. Então, eu vou usar um exemplo desse ágio de 50% para nós discutirmos um pouquinho melhor o que é a oportunidade. Nós temos aqui, para fazer essa comparação, ou melhor, essa interpretação, o período de dias e meses para o animal ganhar peso correspondente ao ágio de 50% sobre 7 arrobas. 50% sobre 7 arrobas são 3 arrobas e meia, e o que corresponde a 105 quilos. Agora vamos colocar esses 105 quilos que eu devo ganhar para pagar o ágio em 2 sistemas de produção. Através do desempenho animal, eu tenho aqui um sistema de produção, vamos dizer, mais extensivo ou mais convencional, onde o animal ganha 550 gramas no período das águas, enquanto que o outro ganha 750 gramas no período das águas, um processo mais intensificado. Pecuarista que faz seus animais, ou que tem os seus animais ganhando 550 gramas, ele demora 191 dias ou 6,4 meses para ganhar os correspondentes a 105 quilos, que é essa parte aqui do ágio. Isso daí corresponde a todo o período das águas. Por outro lado, o pecuarista que ganha 750 gramas, ou faz o animal ganhar 750 gramas,
por dia, ele faz esse ganho de peso ocorrer em 140 dias. Ou seja, nos 40 dias que faltam para completar os 180, esse pecuarista, com 750 gramas de ganho de peso por dia por cabeça, ele coloca no animal 30 quilos, uma roupa. Se ele tiver 6 cabeças por hectare, ele produz 180 quilos em 40 dias. Isso significa 6 arrobas. 6 arrobas é a produção que um pecuarista tradicional ou convencional demora o ano todo para produzir. Então, qual é a conclusão que a gente tem de um dado interpretado dessa maneira? É essa daqui. O custo de reposição pode ser interpretado de maneiras diferentes em diversos sistemas de produção. Enquanto alguns não conseguem acompanhar os custos da reprodução, outros consideram a oportunidade e se ajustam à dor. Bem, quando a gente trabalha com um sistema como esse, é natural que o pecuarista pense o seguinte: e o custo? Você está me falando de produção, e o custo, como é que fica? Bom, então vamos voltar novamente à interpretação de dados. Aqui eu estou considerando o custo inserido num sistema onde eu tenho variações do ganho de peso e variação de custo por cabeça mês. Essa coluna é custo por cabeça mês. Num sistema mais convencional ou mais sensível, eu gasto R$40 por cabeça mês. E no sistema mais intensificado, 60. Pois bem, vamos colocar esses custos agora num desempenho de animais crescentes. Por quê? Porque você vai manejando melhor, você vai gastando mais por cada cabeça, você tem condições, então, de proporcionar ganhos diferentes aos animais. Eu tenho ganho de 550 até 800 gramas. Né? Bom, num ganho de 550 gramas, num custo de R$40 por mês, a arroba vai custar R$ 72,70. E à medida que eu vou aumentando aqui o meu desempenho, o que acontece com o custo da arroba, o custo de produção da arroba? Ele vai diminuindo. Vai diminuindo por quê? Porque ele fica os animais ficam menos tempo na propriedade para ganhar 30 quilos. E com isso daí, multiplicado por 40, vai dar sempre decrescente esses valores. Mas quando eu passo para 50 ou 60 reais a cabeça por mês, as coisas, considerando agora aqui, que o sistema convencional ele tem uma taxa de mutação de 1,5 cabeças por hectare ou 0,9 unidades animais por hectare. Agora, quando eu mudo os níveis dos custos, é claro que o preço das arrobas também muda. Aqui vai de 91 até 163, na mesma ordem decrescente quando eu vou aumentando o desempenho dos animais. Ou então de 109 vai para 75. O que a gente observa? Que quando eu aumento 25% do meu custo, mas se eu aumentar 25% no meu ganho, eu tenho o mesmo custo das arrobas. Ou seja, esse investimento que é feito, ele se paga e também a produtividade muda completamente. Aqui eu tinha 1,5 cabeças com um custo de 72. Eu tenho mesmo R$72 de custo por cabeça, mas eu já tenho 4 cabeças. Ou seja, eu aumentei 3 vezes a minha produtividade. E aqui, com 6 cabeças por hectare, eu faço 4 vezes o meu aumento de produtividade. Bem, é claro que quando a gente trabalha desse jeito, fazendo investimentos, a gente analisando os dados, a gente percebe que 2 ferramentas são importantes nesse processo. Primeiro, para vencer o ágio, nós temos que fazer o animal ganhar peso. E para a gente conferir o ganho de peso na propriedade, eu preciso de uma balança. Então, são 2 coisas que nós precisamos aprender até esse ponto aqui. Eu tenho que ter uma balança e, evidentemente, eu tenho que analisar o melhor interpretar dados. Mas quando você investe, você fica preocupado com o investimento. E parece que tem dores que não tem jeito. Qual é essa dor que não tem jeito? É a dor que não depende da gente. É esse caso aqui. E se não chove? E se o meu regime pluviométrico é ruim ou não me ajuda? Quais são esses reflexos que eu tenho em termos de intensidade e a frequência dos veranicos?
Bom, quando você começa a estudar melhor essas intempéries, achando que essa dor não tem jeito, colocando em risco o meu investimento, eu digo para vocês que essa dor tem jeito. Isso já foi discutido no encontro dos criadores no ano passado, nessa mesma época. Nós tínhamos 2 propriedades no mesmo bioma, perto de Presidente Venceslau, em que 2 propriedades tinham o mesmo regime pluviométrico, a mesma intensidade de veranicos. Uma delas teve uma margem técnica de 12 arrobas e a outra teve uma margem técnica negativa de 1 arroba, um pouquinho mais de 1 arroba. Qual foi a diferença dessas 2 propriedades? Manejo do pastejo. A propriedade bem-sucedida fazia um manejo esmerado da sua atividade, regulando a taxa de lotação através do uso, que não foi frequente, das áreas de pulmão da propriedade. E pesava com uma frequência de 22 dias. A cada 22 dias ele pesava os animais. Pesava por quê? Com o objetivo de controlar o ganho de peso se estava dentro da meta que ele queria para determinar o seu custo de produção. É interessante, a balança aqui, sendo usada tão frequentemente, ela é muito parecida com o termômetro do médico. O médico usa o termômetro para fazer uma variação do estado febril do paciente. E a balança, nesse caso, ela é usada para ver a saúde financeira do pecuarista. Bem, já ocorreu esse ano a mesma coisa que ocorreu na região de Presidente Venceslau. Aqui nós temos uma propriedade, em Rondonópolis. Essa linha vermelha aqui é a linha de referência. Isso quer dizer o quê? Que qualquer momento em que numa média móvel de 12 dias, a gente acumule menos de 5 milímetros por dia, eu estou em déficit hídrico. Veja esse caso aqui, é a safra 18-19, eu tenho aqui o meu regime hídrico e tenho aqui embaixo os déficits hídricos. A safra de 2019-2020 teve um regime hídrico muito pior. Ela teve bastante déficit hídrico, e déficit hídrico em épocas muito importantes. Aqui é no começo das águas e aqui quando já as chuvas terminaram. As chuvas, não tem mais chuva. Então é claro que eu tenho um período muito curto para trabalhar nas pastagens. E o que a gente conclui disso daí? É claro que a gente pensa o seguinte, o negócio deve ter sido muito, muito mal mesmo. Eu vou mostrar quantificar esse problema. Eu tenho aqui a porcentagem do período da média móvel acima de 5 milímetros. E tem aqui as safras de 13 até 19, ou seja, 6 meses de dados. A primeira metade das chuvas, que consta aqui de novembro a janeiro, eu tenho 60% do tempo com chuvas adequadas com o crescimento da planta, na média. Observe essa safra 18 e 19. Ela tem praticamente a mesma quantidade da média. E essa daqui teve só 35% da média, quase metade do período da quantidade de chuvas necessária para uma produção adequada. A segunda metade também não foi muito boa para a safra 19 e 20. Ela teve 45% só de oportunidade de chuvas boas ou quantidade de chuva necessária para o desenvolvimento das plantas, enquanto que a média era 52%. Então, o ano 18 e 19, comparado 19 e 20 comparado com 18 e 19, essa safra de 19 e 20 foi muito ruim de chuvas. Praticamente choveu metade no início do período do que um período normal, do que uma média. E claro, quando a gente vê que choveu só metade, ou praticamente a metade, se espera que os ganhos de peso desses animais sejam bastante afetados, ou então até as pastagens sejam degradadas. Veja o que aconteceu quando o pecuarista se esmerou no manejo do pasto. É esse caso aqui. Essa daqui é a taxa de evolução da dotação na safra de 17 e 18. Então, ele começa com 4, vai até 6 e baixa lá para 2, durante esse período das águas. E na safra 19 e 20, ocorreu
manejo muito mais intenso. Observe que de uma hora para outra ele sai de 1 e de uma hora para outra ele está em 4, depois ele está em 5, depois ele baixa para 1, depois ele vai para 6, e muito mais intenso o manejo. Isso daí traz alguma vantagem? É claro, é o manejo da taxa de lotação que reflete no ganho de peso. E observe o que ocorreu. Na safra 17 e 18, que foi um ano normal de chuva, na média, os animais ganharam 745 gramas do peso das águas. E na safra 19 e 20, foi um ano muito ruim de chuvas, ele ganhou 843, ganhou 100 gramas a mais por cabeça dia. Então, na verdade, não é somente o São Pedro que é culpado pelo baixo crescimento das plantas quando falta água. Uma boa parcela da culpa cabe também aos pecuaristas. Bem, o pecuarista me pergunta, professor, como é que esse proprietário, esse pecuarista, fez uma mudança tão drástica na taxa de lotação, às vezes está lá em 4, ele vem para 1, de 1 ele vai para 6, como é que ocorre isso? Nessa propriedade, esse pecuarista tinha confinamento. E os animais mais pesados, portanto, que significa mais unidades animais, e o confinamento. Aí, nesse caso, o pecuarista, sentado aí na sala, cutuca o companheiro dele, dá uma olhadinha e fala, se eu tivesse confinamento, eu faria isso também. Aí eu pergunto, por que você não faz igual aquele pecuarista de Presidente de Senzal, que usou as áreas pulmões da propriedade e usou poucas vezes? Aí ele fala, mas eu também tenho área pulmão. Por que você não usa forragem conservada? Não tem forragem conservada. Então, na verdade, a única alternativa que a gente pode oferecer a esse pecuarista é o que esse pecuarista do Pará, ele fez, é suplementar os animais. Então, aqui ele tem um período de 28 de setembro a 30 de novembro, o período do final das águas naquela situação. Ele sempre confinou os animais por 64 dias, numa área de 40 hectares, 67 cabeças, de 470 quilos, consumo de 2 quilos de ração, 1,29 o custo da ração, ou seja, ele suplementou com quase 0,4% e 2 quilos, que custou R$ 2,58 por cabeça dia, essa ração aí. Bom, o ganho de peso foi excelente, 1.287, muito bom para o ser de confinamento. Aqui nós temos custos. Esse custo aqui tem o custo fixo por hectare ano, o custo fixo por hectare dia, a taxa de lotação de 1,69 cabeças por hectare, em termos de unidade de animais é 1,91, e considerando a participação da ração, 1,62. E a sanidade custou mais o custo fixo, 1,78. O que custou para o pecuarista isso? Ele custou um ganho de 924 quilos por cabeça, 0,924 quilos ou 924 gramas. Mas ele produziu 1.287 gramas. A diferença de 1.287 e 924 é o que ele ganhou. Ele ganhou 363 gramas ou R$ 1,71 por cabeça por dia. Gente, 367 gramas, 363 gramas, num custo aí de 1,78, significa 40%. Ou melhor, 367 sobre o custo total de 924, é 40% de retorno. Isso é muito bom. O pecuarista ficou animado e foi para o final do período das águas. No mês de outubro, mês 11, a mesma coisa aconteceu. Ele aumentou a ração, pôs 4 quilos por cabeça, ou seja, 0,72% do peso vivo, já custou R$ 4,00, aumentou bem o custo dessa ração, né? Em termos do valor, de 4 aqui, ele usava 2 anteriormente, a ração também aumentou em termos de custo por cabeça, né? O ganho de peso não foi tão expressivo, foi 1,123. Os custos, é claro, eles foram alterados. Você percebe aqui que o custo fixo mais a sanidade aumentou em relação a 1,78. Isso porque a taxa de lotação diminuiu a taxa de lotação, evidentemente que os custos fixos aumentam.
E o que aconteceu, então, nessa segunda tentativa do pecuarista fazer o trabalho? Ele teve um custo de 1.610 e uma produção de 1.123. 1.610 menos 1.123, ele teve um prejuízo de 487 gramas por cabeça dia e teve um prejuízo de 2,30 por cabeça dia em reais. Teve um lucro e agora ele teve um prejuízo. O que está errado nesse processo? A suplementação não tem nada errado. Ela é uma técnica consagrada em termos de ganho de peso. É positivo o ganho de peso com esses suplementos animais. Mas quando a técnica é empregada de maneira errada, ela traz frustrações em termos de resultados econômicos. É o que aconteceu aqui. Foi empregado a técnica de maneira errada. Aonde está o erro? Ele subestimou a produção do pasto. Ele não tinha forragem para alimentar os animais e com isso aí ele teve um custo, um ganho bem menor, um custo maior e o prejuízo ocorreu. Bom, o que se conclui dessa conversa toda? São essas conclusões aqui. O melhor preventivo para evitar taquicardia, alterações da pressão arterial e insônia durante a recria superintensiva é o uso da balança. A balança é como um termômetro na medicina, que constata o estado febril do paciente. Desempenho insatisfatório do animal deve desencadear atitudes imediatas para o sucesso do empreendimento da fazenda. Ou seja, a hora que se percebe que o desempenho não está de acordo com a meta, tem que se tomar uma atitude para a gente voltar ao rumo correto das metas pré-concebidas. Planejar e tomar decisões coerentes são consequências da coleta, da análise e principalmente da interpretação de dados. Análise é mais ou menos conhecer os dados. Interpretação é tornar esse conhecimento prático, ou melhor, obter resultados dessa análise. A interpretação é fundamental para a gente ter os resultados. Provavelmente, o ágio na compra da reposição será o gatilho para a conscientização da necessidade de intensificar o sistema de produção animal em pastagens. Obrigado. Até outra oportunidade. Agradecemos imensamente a participação do professor Moacir Corsi. Podemos destacar os seguintes tópicos numa rápida análise. O ágio de 50% na reposição é um desastre ou uma oportunidade? Precisamos interpretar os dados para descobrirmos. O custo da reposição pode ser interpretado de maneira diferente em diversos sistemas de produção. O uso da balança no controle do ganho de peso serve para termos ciência sobre a saúde financeira do pecuarista. Não é somente São Pedro o culpado pelo baixo crescimento das plantas quando falta água. Uma boa parcela da culpa cabe também aos pecuaristas. Manejo. Planejar e tomar decisões coerentes são consequências da coleta, análise e interpretação dos dados. Vamos agora aos estandes virtuais conferir as condições comerciais exclusivas que nossos patrocinadores prepararam para vocês. Aproveite esse momento para fazer contato e, claro, bons negócios. Em exatos 20 minutos, voltamos para o nosso debate.